Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma palestra ao vivo do Grupo de Assistência Fraterna. Como já é hábito nosso, nós começaremos com uma leitura para que a gente busque harmonizar os nossos lares, acalmar a nossa mente, se preparar para os ensinamentos que a palestra de hoje vai nos trazer. Eu lembro a todos e todas de pegar um copo d'água, colocar ao lado, para que ela possa ser fluidificada. E sem mais delongas, vamos começar. A passagem que eu vou ler hoje é do livro Fonte Viva, capítulo 39, Fé Inoperante. Acho que tem muito a ver com o tema da nossa palestra hoje. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize em benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo? De uma luz que não se irradie? Confiaremos com segurança em determinada semente. Todavia, se não a plantamos, em que redundará nossa expectativa, se não em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá. Mas se não nos dispormos a usar o serrote e a plaina, certo, a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda a parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete, em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, pela elevação por meio do trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultando entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Que assim seja. Agora eu passo a palavra para o Carlos, nosso trabalhador que fará a prece de abertura, e logo mais começamos com a nossa palestra. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a este encontro, neste momento em que nós, orientados, possamos seguir por esse meio ainda virtual para levar até os nossos irmãos a palavra através das palestras, desses encontros que nós realizamos todas as terças-feiras. Então, nos preparando para este momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos unir em pensamento. Vamos fazer uma respiração profunda, soltando o ar, sentindo que podemos nos disponibilizar neste momento para esse encontro, para que possamos, assim, ter a atenção e dar também essa oportunidade para um novo aprendizado. Aqui, unidos em pensamento, com todos aqueles mentores espirituais que nos guiam, nos orientam, nos auxiliam, nos protegem, nos amparam, nos direcionam, oferecem para nós amor e compaixão nesses encontros que nós realizamos desta forma virtual. Hoje o nosso tema, falando sobre a importância do trabalho,
não somente da produção e do consumo, mas como uma consequência corpórea natural, como um meio de aperfeiçoamento nosso, da nossa inteligência, do nosso estado de desenvolvimento, dos nossos pensamentos, que por fim nos elevam, nos conduzem a uma condição melhor da que estamos agora. Que nós possamos iniciar os nossos trabalhos de palestras, passes e orientações nesta noite com muita alegria, paz em nossos corações, harmonia e muita fé. Que assim seja. Nessa noite nós temos o nosso amigo de todos os meses, Fernando Pinheiro, que vai trabalhar com a gente esse tema sobre a importância do trabalho na evolução espiritual. Fernando, seja muito bem-vindo mais uma vez a esta Boa noite, meus queridos amigos, meus irmãos do GAF e a todos aqueles que estarão depois compartilhando essa nossa reunião. A reunião da noite de hoje trata-se de um tema que com certeza estará falando para cada um de nós. Dificilmente nós conseguiremos abordar todas as nuances dessa lei, que é a lei do trabalho, é uma lei moral, ou seja, ela é inexorável, ela está ligada a cada um de nós. Ela é uma necessidade, né, natural. E para isso nós vamos hoje assim procurar fazer algumas reflexões sobre o trabalho, principalmente pensando que nós estamos aqui, cada um de nós, com certeza, certo, obedece essa lei natural. Já trabalhamos, estamos trabalhando, seja no trabalho material, seja no trabalho, os aspectos do trabalho solidário e tantos os outros que nós estamos. Ou, muitas vezes, certa feita, assim, antes de começar, mais uma pesquisa que foi realizada e bater à porta de uma casa, e uma senhora a recebeu e a pessoa falou: eu gostaria de saber se a senhora trabalha. Ela trabalha muito. E a senhora trabalha onde? Eu trabalho em casa. Não, eu estou perguntando se a senhora tem algum trabalho. Eu tenho um trabalho. Eu que cuido da casa, eu lavo, eu passo, eu cozinho, tudo isso. Então, este é o meu trabalho. Portanto, a visão do trabalho é uma visão, certo, muito ampla. E lógico que quando nós vamos, então, em contato com a doutrina espírita, com o espiritismo, o Livro dos Espíritos nos traz claro, né, que o trabalho é a nossa alavanca para a nossa inteligência, para o nosso progresso. E eu queria começar a nossa reunião de hoje lendo uma cartinha curta que nós resumimos, certo? Que nós vamos começar ao contrário, para que a gente possa compreender a importância que todos nós devemos ter em relação ao trabalho. E ela, então, é chamada uma carta de um desempregado. E ele, então, assim escreve, logicamente a gente não traz ela sobre todos os aspectos com que ele escreveu, mas o importante aqui é o espírito da carta. E ele, então, escreve: agora são 11 horas da noite. Não consigo dormir. Mais um dia cheguei em minha humilde casa de mãos vazias. Andei o dia inteiro. Bati em dezenas de portas, como tenho feito ao longo de muitos e muitos meses, sempre após o meu último emprego. Já se passam mais de 8 meses. Já se passam mais de 12 meses. Minhas poucas reservas, sobradas da economia do seguro-desemprego, já estão no fim. Luz atrasada, água sem pagar, despensa vazia. Meus 3 filhos, a cada dia me aguardam como passarinhos, com seus bicos abertos, aguardando o retorno da mãe com sua comida. Como é triste, cada vez que abro a porta, eu os vejo sempre
na expectativa de que eu traga algo. Se eu trouxe algo, papai. O desespero já toma conta de mim, diz ele. Minha esposa, grávida de 6 meses, pouco pode fazer, salvo cuidar da casa e, de quando em vez, ter acesso a uma cesta trazida por uma mão generosa que não tem frequência certa. E lá no final, então, ele desabafa. Oh, meu Deus, o que mais fazer para conseguir o mínimo para o meu sustento, para manter a dignidade da minha família, a minha própria, o sustento dos meus filhos? Já não suporto mais. Me ajude. Quando nós falamos e lemos uma carta como esta, que ela poderia ser a cópia da situação de milhões de pessoas. Nós vivemos no nosso Brasil, onde se contabilizam milhões de chamados desempregados. E muitos milhões retornam dia a dia para a sua casa sem poder exercer aquilo que é a coisa que mais leva o homem à sua dignidade. Não ter atividade, não ter emprego, pressupõe não ter a possibilidade de sustentar a sua própria família, aqueles que ali estão. Então, quando nós falamos da lei do trabalho, o desemprego é esta anomalia social que precisa ser compreendida por todos nós e cabe a todos nós, no contexto em que todos nós estamos vivendo, responsabilidades com esta situação. Não é a responsabilidade de achar que cada um dos empregados deveria buscar um desempregado para poder, não é sustentar, ajudar. Seria pertinente. Cada um de nós talvez pudesse ter essa preocupação. Mas compreender que quando nós promovemos uma situação como esta, em que grande parte da sociedade não pode atender a uma lei natural, é porque nós estamos construindo uma sociedade ainda em muito desequilíbrio. Por que nós começamos assim? Porque temos certeza que cada um de nós, diante das possibilidades do trabalho que possui, deve agradecer diariamente. Deve ter essa posição de gratidão por poder estar trabalhando e, através deste trabalho, estar provendo o sustento próprio da sua própria família e de outros. Portanto, não há a menor dúvida de que o trabalho é indispensável para toda a sustentação da sociedade em que nós vivemos. Através dele, promovemos o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento coletivo. E assim, então, nós vamos começar a compreender também como pode o trabalho nos ajudar na nossa própria evolução espiritual. Eu gostaria, assim, de fazer um pequeno, também, intervalo, um adendozinho, porque no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que trata da lei do trabalho, é um capítulo até pequeno. Na sua pergunta 681, existe a pergunta que diz o seguinte: a lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais? A resposta dos Espíritos: certamente, os pais devem trabalhar por seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial
e do amor paternal um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se entreajudarem mutuamente, o que é muito frequentemente desconhecido na sociedade atual daquela época. Por que eu quis colocar essa pergunta? Porque hoje, no dia 4 de maio, é aniversário do meu pai. Só que o meu pai já desencarnou há mais de 30 anos. Mas, em relação ao trabalho, não posso esquecer, eu completo 18 anos no mês de dezembro. E meu pai, então, quando completei 18 anos, apesar de ter tido algumas atividades de trabalho no passado, ensaios de trabalho, ele me disse: a partir de agora, você tem que trabalhar. E ele trabalhava longe, e ele falava, se eu quisesse trabalhar com ele, seria muito bem-vindo. Eu não tinha grandes expectativas de cursos superiores maiores. Sonhava em fazer uma administração para poder ajudá-lo no campo dos negócios. E, justamente logo após esses meus 18 anos de dezembro, no início de janeiro do ano posterior, às 6h30 da manhã, ele bateu à minha porta. Se quiser ir comigo, estou saindo. E, lógico, eu ainda era muito imaturo, muito preguiçoso, e não fui. E dessa feita, comecei, então, a minha jornada de trabalho, pegando o ônibus para chegar até lá. Jovem, ainda imaturo, mas, com toda certeza, ao lembrar do meu pai do dia de hoje, só posso agradecer por ele ter me mostrado o caminho do trabalho. Pois o trabalho, ele é que nós chamamos de laborterapia, quando ele, então, permite com que nós, às vezes jovens, ao nos ocupar do trabalho, possamos não ter a nossa mente ocupada e assediada por tantos perigos que a sociedade nos traz. Então, comecei assim a minha vida de trabalho com um grande mestre que me ensinou muito do trabalho. Ele não me ensinou absolutamente, talvez, os aspectos profissionais. Haja visto que meu pai tinha se formado no 4º ano primário. Então, nos seus aspectos de conhecimento em si, da administração, talvez eu não pudesse dizer que ele me ensinou. Mas foram tantos os ensinamentos, e o primeiro ensinamento que ele me trouxe, quando então comecei a acordar mais cedo e ir com ele, e ele disse a primeira coisa que nunca esqueci, que hoje eu compartilho. Ele dizia, olha, a primeira coisa que o homem tem que ter, isso é um dos pilares, dizia ele, isso é um dos pilares da felicidade. Ele era muito sábio. Ele dizia, o primeiro pilar da felicidade é o amor a si mesmo. Depois, o amor ao próximo. E estando dentro desse amor a si mesmo, você precisa aprender a amar o seu trabalho. E dizia para ele, para nós, amar ao trabalho é acordar todos os dias, agradecendo a possibilidade de ir trabalhar, e trabalhar com alegria. Para que então possamos compreender, e aí isso passou a ser as lições do meu trabalho, que eu vou compartilhar com vocês. Certa feita, ele então, para poder me dar um ensinamento da importância, porque ele dizia, todos aqui, eu muito imaturo, repito, com 18 anos, já dentro da universidade, convivendo com pessoas de curso primário, ele dizia, todos nós somos importantes,
para esta organização. Não há nenhum mais ou menos importante. Entenda. E ele então me levou para passear. Nós tínhamos uma organização de uma fábrica de refrigerantes. Ele foi me passeando por dentro da fábrica, entrando. Em certo momento, ele então me mostrou funcionários que pegavam as caixas no fim da linha de produção e colocavam num pallet para formar um conjunto para ser transportado. Ele foi então, lá estavam 2 funcionários e disse para eles: não ponham mais a caixa no pallet. Os funcionários olharam para ele e se questionaram porque eles já sabiam o que ia acontecer. A partir do momento em que eles não mais colocaram e a linha continuava a produzir, foram acumulando as caixas foram não sendo colocadas, os funcionários sabiam o que ia acontecer e ele disse: continue, não coloquem as caixas. E elas então começaram a cair, e até então teve que parar toda a linha. Portanto, quem é importante? Todos são importantes. Este que aqui está, o operador que lá está, o engenheiro que lá está, todos. Essa é a primeira lição que todos nós precisamos compreender em relação à condição holística do trabalho. A condição do conjunto e da importância. Por que amar o trabalho? Você passa a amar o trabalho quando você compreende a sua importância dentro do trabalho, que você não trabalha simplesmente para o seu objetivo, mas para um objetivo coletivo. Podemos reforçar isto numa simulação muito simples, daquele que chega numa obra e pergunta ao pedreiro, que de uma forma bastante com perfeição colocava os azulejos, o acabamento. Ele é especialista em acabamento. O pesquisador perguntou a ele: o que faz aqui na obra? Sou especialista em acabamento. Coloco azulejos, revestimentos e pisos. Encontrou agora o mestre de obra e perguntou a ele: o que você faz aqui? Coordeno o serviço dos outros. Encontrou o engenheiro que lá estava. O que você faz aqui? Eu faço as avaliações de cálculo, de quantitativo. Ele encontra, então, o último personagem, que era um simples auxiliar de construção, que fazia um traço. O traço é aquela massa que você faz, misturada no cimento, para poder passar para aqueles que vão assentar os tijolos e perguntar a ele: o que você faz aqui? Eu construo prédios. Nós todos construímos um conjunto. O trabalho, quando ele é sentido na sua condição holística, a gente então passa a ver quanto todos nós somos importantes para toda a sociedade. Esse é um ensino que a gente começa a receber da importância que tem o trabalho para a nossa evolução. Ele é formador, ele é estimulador da nossa condição moral. Pois no trabalho nós vamos encontrar a convivência de grupo. E dentro da convivência de grupo nós podemos expor virtudes e imperfeições morais. Quando nós, dentro do nosso conjunto de trabalho, dentro da nossa sala, dentro de um grupo, às vezes nos achamos superiores aos outros, nós estamos, então, mostrando um comportamento equivocado que mostra uma faceta de orgulho. Quando nós, ao contrário, estabelecemos uma predisposição de dizer que não é aquele que mais sabe,
mas que ali está para poder ajudar, para poder colaborar, ele passa, então, a aperfeiçoar a sua condição. No trabalho, nós podemos ser solidários, no trabalho, nós podemos ser pacientes, no trabalho, nós podemos ter tantas possibilidades de crescimento das nossas virtudes, e assim, então, o trabalho há de proporcionar nosso crescimento no campo material, no nosso sustento, na busca das nossas necessidades, e essas necessidades nós vamos as colocando sempre, cada vez mais, mas ele proporciona o crescimento, eu digo, da nossa asa moral, do nosso lado moral. O trabalho, ele é, às vezes, isso me faz lembrar, eu vou assim passear um pouco, a gente lembra sempre de André Luiz com seus professores que vinham na crosta para poder estudar o comportamento humano. E assim, então, vieram alguns estudantes para justamente estudar o comportamento do trabalho. Então, lá vinha, então, o orientador espiritual e falava, agora nós vamos ali em um supermercado. E vamos analisar duas pessoas. E a anamnese daquele caso era clara. Elas entravam no mesmo horário, iriam trabalhar tantas horas seguidas, eram elas caixas, e vamos ver como chegam em casa ou como estabelecem a sua condição pós-trabalho, se estão mais, menos cansadas, desgastadas ou menos desgastadas. Quando então eles começam a observar as caixas, duas moças que, ao receber os seus clientes, o comportamento da primeira, a primeira coisa que ela faz é cumprimentar. Bom dia, boa tarde, e dispensa um sorriso. Como está? Tudo bem? A outra, contrária a essa, é o semblante fechado, não cumprimenta. E aí os orientadores e os estudantes que tinham a capacidade de começar a perceber as vibrações, começam a ver que aquela que tem o bom dia recebe, ainda que não seja na expressão da palavra, a imediato retorno de bom dia, de vibrações positivas, de coisas positivas que vão se impregnar naquela funcionária. A outra que não olha, não cumprimenta, infelizmente, pela nossa invigilância, a gente projeta, puxa, que menina mal-humorada, mal educada. E então, são projetadas energias, ao contrário, negativas. Aquela pega as mercadorias e passa-as com delicadeza no código de barra, no código de leitura, e toda essa sua atividade sempre mostrando a simpatia, o prazer, o amor por aquilo que faz. E quanto mais ela assim se expressa, mais as pessoas reconhecem, mais então recebem delas todo o retorno do carinho. Ao contrário da outra, ela não é uma má funcionária. Ela não deixa de passar as mercadorias, mas todos nós que aqui estamos, muitas vezes a gente vê a forma mais abrupta, a forma mais indelicada, como se estivesse insatisfeita. Ai, não aguento, estou esperando a hora de terminar o trabalho para ir embora. Lá estavam os orientadores, lá estavam vendo-nos. E à medida que eles vão vendo, e vai passando o tempo, eles vão vendo o semblante de uma e o semblante da outra. Quem vai chegar cansado em casa? Pode ser que as duas cheguem com o mesmo cansaço físico, mas o cansaço mental, o cansaço energético será imenso para aquela outra que agiu de forma tão indelicada. Coisa simples. Podem ser tão simples, mas isso pode ter tantas consequências no dia a dia da nossa vida. Se diz que, quando eu digo que o homem, para ser feliz, um dos pilares, como dizia o meu pai, para ser feliz, ele tem que amar o trabalho.
e amar o trabalho, seja ele qual for. Daí saíram, foram agora para uma agência bancária, agência da Caixa Econômica Federal. Nós hoje sabemos, né, que a Caixa Econômica, ela tem quase que uma função social, ou tem uma função social. Pois é, ela recebe, ela está, cabe a ela, a Caixa Econômica, sempre coube, receber essas pequenas contas, as aposentadorias, os pequeninos carneiros e tudo, e eles foram estudar da mesma forma. 2 atendentes, 2 pessoas, e aí, é mesmo, aquela que recebia. Eu, por exemplo, vou ser sincero, eu sou aposentado, sabe? Eu adoro fila de banco, quando eu vou receber minha aposentadoria. Porque ali eu converso, eu escuto, é antropologia pura. E aí nós observamos como é que nós somos recebidos no caixa. Como é bom quando ele, bom dia, como vai o senhor? Tudo bem? Independente dele perguntar se eu quero fazer um plano de previdência, qualquer coisa. Como vai o senhor? Tudo bem? Mas, por outro lado, muitas vezes você vê que as pessoas que já estão lá, primeiro nós somos impacientes, né? O tempo para nós é uma coisa impressionante. Quando a gente já está reclamando de entrar na fila, ainda encontra uma pessoa que tem uma postura negativa, aí é um encontro de 2 situações e é extremamente negativa. Para encerrar essa abordagem, certa feita eu estava, desculpe falar de situações pessoais, né, mas eu digo que a vida é isso, ela nos ensina no dia a dia. Eu viajava muito, muito de avião. E acho que muitos aqui têm essa oportunidade. E não, das oportunidades que tenho, no momento que eu tinha, eu estava lendo um livro, e era um livro que deixava claro para a pessoa que visse a capa que era um livro espírita. Estava sentado e, como sempre, naquela época, ainda serviam as refeições, serviam tudo, e a equipe que lá estava. E tinha uma moça que ela trabalhava, mas trabalhava com um carinho, com um sorriso. A todo mundo que a atendia, ela era super prestativa, de uma educação absoluta, e isso chamou a atenção de todos. Em certo momento, então, quando ela foi, eu estava muito próximo de onde ela estava, acabou de servir, ela não conseguiu segurar a sua curiosidade, viu que o meu livro que eu estava lendo, e ela veio falar comigo. E perguntou assim, puxa, esse é um livro espírita? O senhor é espírita? Eu falei, sou. Ah, eu gostaria tanto de poder ir no centro espírita. Ou ir em outro lugar e tudo. Mas você sabe, a nossa vida, cada dia estamos no lugar. Então é muito difícil para nós. Eu falei, mas você mora dentro de um templo. E você, nesse momento, eu vi você fazer as coisas mais nobres que uma pessoa pode fazer dentro do trabalho. Tratar as pessoas com carinho, tratar as pessoas com educação, sorrir para as pessoas, um sorriso franco, sincero. Isto é rezar, isto é orar, isto é melhor do que ir para uma igreja, melhor do que ir para um centro. Quando você puder, você pega um livro, leia as suas oportunidades, mas eu quero aqui, não só eu, como outros que estavam lá, parabenizar. Então, assim, deveria ser sempre as nossas posturas em todas as atividades que estivermos. Todas. Porque dessa maneira nós vamos... A felicidade no campo do trabalho não é um objetivo no final, no fim. Como dizia até o próprio John Kennedy, né? Que a felicidade não está no fim, está no caminho, está no trajeto. Portanto, nós temos que amar as coisas que nós fazemos, porque quando amamos, somos felizes. Porque a felicidade é a consequência dessas posturas e atitudes que nós temos. Então, a gente quando falar o contrário, o antagonismo disso, né, não vejo como nós podemos, muitas vezes, às vezes a gente fala, olha, não é a quantidade, mas é a qualidade do trabalho. O mundo capitalista, o mundo moderno, e talvez entre nós, eu tenha sido chamado, algum de aqui já tenha sido chamado de o nome workaholic, né?
ou seja, aquele que trabalha muito, e que tem isso como uma grande qualidade. Mas não. O workaholic, ele ultrapassa, e o próprio, né, o próprio livro dos Espíritos, a doutrina espírita é de uma maturidade, né? Logo depois, junto da lei moral, ela vem falar do repouso. E o repouso é a condição do equilíbrio, né? Tudo tem que ser no equilíbrio, como diz, nós temos a visão budista, nem em tanta direita, nem em tanta esquerda. Então, as próprias condições, a sociedade foi se moldando, estabelecendo até para nós próprios, através de leis da sociedade, regimes máximos de trabalho. Mas nós vamos encontrar pessoas que vão se dedicar ao trabalho. Eu sei, ele pode dizer, eu amo o meu trabalho. Mas os pilares da felicidade são amar ao próximo, amar a si mesmo, amar o trabalho, mas tem que amar a família. Se você não tiver o pilar de amor à família, não adianta. Então, nós temos que ter o tempo para que nós possamos chegar aos nossos lares, conviver com os nossos, a quem nós estamos trabalhando para estabelecer o sustento. Mas não podemos querer estabelecer um ritmo de trabalho, um ritmo de perseguição de fortuna, que vê a fortuna como objetivo final, que vê a fortuna como a condição de felicidade, e deixar tudo aquilo que nós temos em nosso lar. Isso faz lembrar uma pequena história de uma pessoa também que, um dia, pobre, carregava o seu filho. E ela então passa de frente de uma gruta e alguém a chama. E diz, olha, entre nessa gruta, que você vai encontrar a fortuna, a riqueza. Ela fica então impressionada com aquela possibilidade. E ela disse, mas, de uma hora, você vai ter só um tempo para aqui adentrar. E ela entra para dentro da gruta. Deixa então a criança e vai carregando tudo que pode para poder levar a riqueza lá para fora. E daqui a pouco, quando ela vê, a gruta se fecha. E a criança ficou fechada. Ou seja, ela esqueceu do principal. A riqueza não era. Ou seja, muitos de nós temos uma perseguição exagerada em relação ao trabalho e deixamos de ter o tempo para o convívio com toda a nossa família, com os nossos filhos, com a nossa companheira ou vice-versa. E isso precisa ser extremamente avaliado e analisado, porque nós amanhã, então, veremos as grandes consequências dessa condição. O trabalho, na sua condição de chamado laborterapia, né? Nós estamos aqui, temos a doutora Valdelina, que trabalhou muito no campo, certo, dos aspectos da justiça, e me faz lembrar muito de Chico Xavier, que ele dizia que lá, em Uberlândia ou Uberaba, tinha um grande centro de recuperação ou seja, porque as penitenciárias, elas têm a finalidade de recuperação. Tanto que são centros de recuperação. E quais são as terapêuticas utilizadas? A melhor utilizada? O trabalho. Qual é a terapêutica mais utilizada para poder também ajudar os jovens que se prenderam no vício? Quando eles vão para as suas fazendas, quando eles vão para as suas reclusões, é o trabalho, aquela ferramenta que mais vai fazer com que ele possa vir a se recuperar de tudo isso. Então, nós vamos começando a compreender que o trabalho, ele passa a ter uma importância indispensável para cada um de nós, para a nossa formação, mas dentro da condição de nós estabelecermos uma rotina equilibrada. Seja em qualquer campo que nós estejamos, nós temos a oportunidade de poder, através do nosso trabalho, ir formatando a nossa própria condição moral. Repito, né? No trabalho nós vamos encontrar a oportunidade de ajudar aquele que muitas vezes tem a dificuldade.
No trabalho, nós vamos poder ajudar aquele através da solidariedade de não conseguir atingir certos objetivos. Então, não existe nada que possa nos ajudar mais no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento espiritual, do que o próprio trabalho. Para encerrar, eu hoje tinha visto algumas cartas, algumas coisas, e quando alguém vai se formar, muitas vezes, vai buscar formação na área da saúde, seja enfermagem, seja serem médicos, ou qualquer outra profissão que esteja ligada, não resta dúvida de que quando não se pode descolar a condição de você utilizar a sua profissão para a satisfação das suas necessidades, para atingir os seus objetivos, enfim, para o seu crescimento. Não existe nada de negativo com que nós possamos desejar bens materiais. Absolutamente. É que muitas vezes nós não podemos fazer projetos. Se eu faço um projeto que eu quero ser um profissional, ganhar muito dinheiro para ficar feliz, eu não vou ser feliz. Eu preciso ser feliz ao longo do caminho, pela satisfação do meu trabalho. E nada enaltece mais ao trabalhador do que o reconhecimento de todos. Nós estamos acabando de viver, nós estamos passando pela pandemia, onde uma categoria foi extremamente agora evidenciada, que são a categoria que está ligada à saúde. Enfermeiros, médicos, plantonistas, pessoal de máquina, enfim, são tantas as que estão ali ligadas. E vejam bem, temos visto que a maior terapêutica de todas essas pessoas é o carinho, é o amor, a dedicação que eles ali estão. Muitos se dizem exaustos, mas estão trabalhando por amor e com amor, por toda esta causa. E aí nós vamos pensar uma carta de alguém dirigida para uma equipe médica, e eu vou compartilhar com vocês para nós encerrarmos. Esta é uma carta escrita por uma pessoa em Brasília para os funcionários do Hospital Regional da Asa Norte de Brasília. E assim ela manuscreve. Eu vou falar o nome porque ele está público. Eu, Elza dos Santos, mãe do paciente Edgar Leandro dos Santos, que ficou internado aproximadamente 120 dias neste hospital, venho, através dessa pequena carta, agradecer a todos os cuidados oferecidos ao meu filho. Foram dias de muitas aflições, preocupações, medo e muita angústia. Mas graças a Deus e ao trabalho de todos vocês, ao começar do pronto-socorro, do médico, do cirurgião de tórax, de médicos, repete ela, de enfermeiro, de técnico de enfermagem, de auxiliares de enfermagem, de fisioterapeutas, de fonoaudiólogos, de nutricionistas, de psicólogos, de dentista, da portaria, de auxiliares de limpeza, de serviços administrativos, todos sem exceção. Muito obrigado. Meu filho já está em casa, se recuperando muito bem. Este é um milagre, vocês foram os anjos. Peça a Deus que cuide e proteja cada um de vocês, para que continue realizando esse trabalho maravilhoso, que é cuidar da vida de quem amamos. E ela agradece. Vejam que ela não separa, ela não diz para o médico o que ele é. Todos são anjos. Todos são anjos. Isso é a condição da compreensão da importância de que todos nós. Então, lógico que eu posso não estar aqui, mas nenhum de nós, em qualquer função que estejamos exercendo, temos importância, ou seja, o administrativo, o cara da limpeza, ela foi te dizendo, vocês, anjos, se igualam todos na condição de anjos.
Então, quando nós saímos para trabalhar, tenhamos a visão igual do servente, que nós estamos não estamos na função específica nossa, mas construindo um todo, colaborando com um todo, e o que é maior, colaborando com o mundo. Todos os grandes nomes da ciência, eles assim agiram. Então, isso faz com que o trabalho seja muito mais leve, muito mais agradável, muito mais produtivo, e formamos dentro desse grupo um grupo de amor, de solidariedade. Como é bom trabalhar eu trabalho numa empresa de 450 funcionários. 450 funcionários. Juntos. Como é bom entendermos de que todos nós costumamos, às vezes, dizer a esses nossos colaboradores e companheiros, da mesma forma da visão do servente. Cada um de nós que aqui está é responsável por cada um daqueles que estão nas casas de cada um dos colaboradores que ali estão. Nós formamos um grande grupo e assim eles também no seu trabalho, com o seu trabalho, ajudam todas as pessoas em todos os campos. Então, meus queridos amigos, eu gostaria de deixar essas nossas reflexões para cada um que aqui está escutando e que estabeleçam sempre essa visão da importância do trabalho de cada um de vocês para o mundo, para Deus, para, enfim, a sociedade em que nós vivemos. Então, eu só tenho a agradecer por cada um de vocês que trabalham para mim. Porque, com certeza, tenho certeza que de nós, todos nós, estamos ligados uns aos outros. Que Deus nos abençoe e nos ajude na compreensão dos objetivos que aqui foram trazidos na noite de hoje. Fernando, os nossos agradecimentos por mais uma vez nos brindar com as suas palavras sábias, suas palavras cristãs, nos esclarecendo como devemos agir, até mesmo no nosso trabalho. Que Deus lhe abençoe, fortifique e que você possa estar cada dia mais próximo ao grupo de assistência fraterna. Deus lhe abençoe. E passamos a palavra agora para a Ana Paula, que fará a nossa meditação da noite. Boa noite a todos. Gratidão, Fernando, por essa reflexão, é muito importante para nós sabermos que estamos todos, todos juntos, unidos em prol um dos outros. Este é o nosso Vamos fechando os nossos olhos, inspirando, expirando. Vamos visualizando, mentalizando, nesse instante, que nós estamos envolvidos numa energia da cor violeta, a energia que limpa, transmuta. E essa energia vai criando uma forma, uma pirâmide, onde ela capta todas as energias que nós, na noite de hoje, estamos dispostos a trabalhar os nossos sentimentos,
para ir desligando tudo que não mais faz sentido e não pertence a nós. Vamos entregando neste momento a nossa mente, o nosso coração, a espiritualidade amiga, que estão nesse instante apostos para trabalhar para todos nós, trabalhadores incessantes. Neste momento, ainda com essas palavras que foram trazidas pelo nosso irmão, vamos utilizar o trabalho. O primeiro trabalho que nós temos que realmente exercer, embora às vezes árduo, mas ele é muito importante. O trabalho de burilar a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser. Um trabalho árduo às vezes, para nos transformarmos a cada segundo, a cada dia, através das nossas ações para conosco e para com os nossos semelhantes, nos tornarmos pessoas melhores. Temos a consciência que nós estamos na nossa melhor versão. E às vezes ansiosos buscamos nos tornarmos ainda melhores. Mas esse trabalho, ele é vagaroso, mas é contínuo. Buscamos mesmo esse equilíbrio do nosso corpo mental, emocional, espiritual e físico. Estamos relaxando o nosso corpo nesse instante, nos entregando para este momento. Em nossas cabeças, acima, o nosso chakra coronário, uma energia gelatinosa da cor verde, está vindo e ela vai entrando, como mergulhando em nosso ser. Vai limpando nesse instante todos os pensamentos negativos, todas as ideias fixas, esses pensamentos repetitivos que nos traz tanta angústia, às vezes nem entendemos por que estão ali. É o trabalho incessante que precisamos para liberar esse padrão que estamos ali honrando há quantas centenas de anos. Mas hoje nós nos colocamos a serviço e vamos deixando liberar. E essa energia vai expandindo, vai limpando o nosso mental. Vamos sentindo mais tranquilos, mais entregues à espiritualidade amiga, que está a postos os nossos mentores e os trabalhadores espirituais da equipe do Grupo de Assistência Fraterna. Limpando nesse instante o nosso frontal, ali no nosso terceiro olho, para que possa expandir a nossa consciência e nós nos reconhecermos como seres eternos, buscando a cada dia uma conexão mais fiel com o Criador. E assim encontrando a nossa missão, seja ela qual for, seja qual trabalho for para executar, dentro do lar, na criação dos filhos, ou nos trabalhos que dedicamos aos nossos companheiros de jornada, na nossa casa espírita, ou na nossa profissão. Que possamos a cada dia despertar nessa conexão
a nossa centelha divina, o nosso eu superior, para que o amor possa ser realmente o combustível e o guia dos nossos passos e das nossas mãos. E vamos deixando limpar essa energia gelatinosa, vai percorrendo todo o nosso corpo físico, limpando todos os nossos ossos, de toda a tensão, toda a rigidez, os nossos músculos, de tantas perdas, de tantas preocupações. Vamos entregando tudo isso. Vamos confiando no nosso Pai Maior. E vai limpando nesse instante todos os nossos órgãos. Quando buscamos a cura, primeiro precisamos sentir, pedir através dos nossos pensamentos e com confiança e merecimento, recebemos sempre no momento certo. E nesse momento, então, vamos deixando limpar todos os nossos órgãos, as nossas veias, artérias, a nossa corrente sanguínea. Vamos deixando limpar. Limpando as nossas células. Senhor, que nós possamos nos transformar em pessoas mais saudáveis, porque o amor que está em nós nos movimenta nesse instante para esta limpeza. E vai limpando e saindo pelos nossos pés todas essas energias que nós deixamos ir, estão sendo captadas por esta pirâmide. E vamos sentindo mais leves, com o coração mais tranquilo, seguros e em paz. Pedimos a ampliação dessas pirâmides para que possa a espiritualidade amiga fazer uma limpeza em todos os ambientes dos nossos lares, em todos os móveis, em todos os nossos familiares. Pedimos, Senhor, que possam receber neste instante a limpeza e a energia de equilíbrio, paz e amor. Essas pirâmides, nesse instante, estão sendo recolhidas pela espiritualidade amiga. Limpos, tranquilos, harmonizados, nos colocamos a serviço. Que os nossos corações se unam numa energia da cor rosa, a energia de amorosidade, e todos unidos numa só corrente, em um só pensamento, rogamos para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, saúde, paz, harmonia, por todo o nosso bairro, a nossa cidade, por todo o nosso estado, pelo nosso Brasil, e por todos que clamam ou que não te conhecem, Senhor. Auxilie, conforte e ampara neste momento. Confiantes e seguros, Senhor. Nós somos gratos por todas as bênçãos que pudemos contribuir com essa amorosidade a todos que necessitam neste instante. Gratidão, Senhor, por todas as bênçãos. E vamos retornando, com sensação de paz, harmonia,
com essa amorosidade, para continuarmos a nossa reunião pública da noite de hoje. Que assim seja. Laudelina, seu microfone está desligado. Agora está ligado. Estão me ouvindo? Aproveitando de todos os nomes que constam nas nossas listas de orações do grupo Orações Diárias, e vamos suplicar à Virgem Santíssima, a nossa Mãe Maior, neste mês de maio que estamos iniciando, e todos também que tiveram a perda de um ente querido, que ela possa acolher no seu colo de luz, nos seus braços de amor, todos que sofrem neste momento. Em especial, Mãe amada, nós queremos te rogar companheira Lúcia Ribeiro, que ele possa receber as bênçãos das nossas vibrações de cura neste momento, como também a nossa trabalhadora da costura fraterna, Irani da Silva, que submeteu a cirurgia no hospital. E ao Pai Santíssimo, ao Jesus, nosso amigo de todas as horas, nós queremos humildemente agradecer por todas as curas que já foram feitas também pelo Covid e também por outras doenças. Especial nessa noite. Senhor dos mundos e excelso Criador de todas as coisas, venho à tua soberana presença te rogar pelas professoras e pelas crianças que perderam as suas vidas tragicamente no dia de hoje. Que elas sejam envolvidas no amor aliviai todas as dores e dá-lhes calma e paz. Cure as suas almas e dê-lhe a paz para repousarem. E com a prece que o anjo saudou Maria, nós queremos encerrar a nossa reunião. Laudelina está sem microfone. Ele está dando interferência aí, chiando. Quem puder abrir o microfone e fazer a oração também em voz alta, porque eu acho que agora o final da Laudelina a gente não conseguiu ouvir, né? Então vamos repetir mais uma vez? Vamos. Ave Maria, cheia Ave de Maria, graça, cheia de... o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres deste mundo, pois bendito foi o fruto do vosso ventre, nasceu nosso amado Mestre Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,
Rogai a Deus por nós, que somos grandes pecadores, agora e na hora de nossa passagem para a pátria espiritual e por toda a eternidade. Sê conosco, Senhora, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim seja. Todos pela paciência. Tenham todos uma boa noite. Boa noite. Boa noite, Fernando. Nós que te agradecemos. Eu que agradeço sempre a oportunidade e peço sempre desculpas pelas limitações. Tá? Obrigado. Uma boa noite a todos. Apesar dos problemas técnicos, acho que deu para a gente compreender, né? Cada um fazer a oração aí da sua casa. Fez oração. Eu fiquei sem som? Foi? Ficou mudo. Ficou mudo o tempo todo? Não, só o finalzinho que estava tendo um chiado no seu microfone. Eu pensei, mas deu tempo de ouvir a oração para as professoras? Deu? Sim, seja. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus todos. Boa noite. Obrigado. Tudo bom para todos. Boa semana.